Pessoal, eu imagino e espero que boa parte de vocês estejam em casa se resguardando diante do risco de contágio do coronavírus. Então eu queria dar minha contribuição para fazer com que esse período de vocês seja o mais produtivo possível. E por isso, aqui vai uma lista de 5 livros que foram importantes na minha formação e eu espero que agreguem também para que vocês tenham uma melhor compreensão sobre Estado, sociedade e especialmente liberdade. Em primeiro lugar, um livro que eu gosto sempre de recomendar. Quem já assistiu minhas lives ou vídeos anteriores sabe que eu já recomendei esse livro em várias oportunidades. Se vocês não leram ainda, estão perdendo tempo. Livre para Escolher. Esse livro é fruto de uma série de televisão que o Milton Friedman protagonizou nos anos 80 e acabou virando um livro que é uma abordagem muito ampla sobre a aplicação das ideias liberais a temas muito diversos como assistência social, saúde, educação, política monetária, igualdade versus liberdade, esse dilema permanente que a gente enfrenta, e que, para mim, foi um livro muito importante porque foi o livro que me fez virar a chave, digamos assim. Eu já contei essa história algumas vezes. Durante o mesmo período, ali nos idos de 2004, 2005, eu estava lendo um livro do Noam Chomsky, famoso linguista esquerdista, que foi muito influente no Brasil nos anos 2000, um grande nome sempre presente no Fórum Social Mundial, e também ao mesmo tempo eu estava lendo esse livro do Milton Friedman. E conforme eu ia lendo o livro do Chomsky, eu ia cada vez mais discordando dele, e conforme eu ia lendo o livro do Friedman, eu ia cada vez mais lendo e vendo que aquilo fazia muito sentido. Que as palavras desse velhinho, saudoso, falecido em 2006, faziam muito sentido à época e seguem fazendo até hoje. Um outro livro que eu queria recomendar para vocês, e que é muito facilmente encontrável aí pela internet, enfim, sebos, livrarias, etc. É óbvio que o pessoal não vai estar podendo ir em sebo nessa altura do campeonato, né? A Moralidade do Capitalismo, organizado pelo Tom Palmer, que é um grande teórico liberal e ativista das ideias da liberdade nos Estados Unidos e mundo afora. O ponto interessante desse livro, do Tom Palmer, é que ele não se limita a argumentos economicistas ou consequencialistas. Ele traz o ponto de vista moral sobre a justificativa do capitalismo e sobre a justiça que embasa a defesa do capitalismo por parte dele nesse livro. Ele contém artigos de vários outros teóricos e mesmo práticos, né? Um dos pontos mais interessantes aqui é a entrevista que o Tom Palmer faz com o John Mackey, fundador do Whole Foods, rede de supermercados americanos, que também é um grande defensor das ideias da liberdade. Um outro livro que foi muito influente na minha formação foi esse livro aqui, Defendendo o Indefensável, do Walter Block. Na introdução ele já se propõe a defender temas polêmicos, temas que vão gerar grandes discussões, mas é inegável que a defesa dele de questões como, por exemplo, defesa do cambista, defesa do cafetão, defesa do porco capitalista, como ele coloca aqui, não há dúvida de que esses argumentos são muito bem embasados filosófica e economicamente. O Walter Block é um economista, mas que também se embrenha pela defesa filosófica do liberalismo. No caso do Walter Block, um pouco mais radical do que no caso do Friedman. Tem até um debate histórico entre Friedman e Walter Block, em que o Friedman defende a atuação do Estado, por exemplo, para construir infraestrutura. E o Walter Block acusa o Friedman de ser um socialista de estradas. Enfim, esses debates são sempre muito instigantes intelectualmente, e claro que a gente tem que buscar extrair o melhor possível deles para a nossa realidade, sem excesso de dogmatismo e sem fanatismo. Felizmente, nós temos cada vez mais excelentes autores brasileiros tratando sobre a temática do papel do Estado e da sociedade no Brasil de hoje. Mas hoje eu quero recomendar o Bruno Garchagen e o seu livro Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Esse livro traz uma análise muito bem embasada e fundamentada sobre a origem da mentalidade estatista no Brasil, que nos aflige até hoje e impacta todas as decisões do Estado no nosso país. E é muito bom para a gente entender da onde vem essa nossa história de acreditar tanto no governo e ao mesmo tempo essa paralaxe cognitiva, né, de se odiar os políticos e não confiar nos políticos em abstrato, mas insistir em ficar dando poder para o Estado cada vez mais e aceitar bovinamente que o Estado controle as nossas vidas. Então é um livro que eu recomendo muito. Leiam para entender melhor
como chegamos até aqui. Finalmente, chegando à minha quinta dica de livro para vocês, eu não poderia deixar de recomendar um livro que eu sempre recomendo. Para quem acha que eu sempre recomendo o livro para escolher, não, tá errado. O livro que eu sempre recomendo é esse aqui, As 6 Lições do Ludwig von Mises. E por que eu recomendo ele? Em primeiro lugar, porque ele é um livro fácil de ler, então é especialmente recomendável para aqueles que estão recém sendo introduzidos às ideias liberais. Em segundo lugar, porque é um livro que trata de temas bastante abrangentes, como por exemplo a incapacidade do socialismo em nos oferecer respostas para os desafios da sociedade, ineficiência da mentalidade intervencionista que a gente vê em praticamente todos os países do mundo, a origem do fenômeno da inflação, a importância de investimento estrangeiro e sobre a importância das ideias na sociedade. E também, claro, eu sempre recomendo esse livro, porque ele é um livro que vocês encontram gratuitamente na internet. É só entrar no site do Instituto Mises Brasil, mises.org.br, e lá vocês encontram esse e vários outros livros extremamente enriquecedores para vocês. Então era isso, pessoal. Boas leituras para vocês. Se tu gostou desse vídeo, compartilha com pessoas que podem estar por aí em busca de recomendações bibliográficas. E claro, me deixa também as tuas sugestões de boas leituras aí nos comentários. Ah, e muito importante, durante esse surto de coronavírus, quem puder ficar em casa, fique em casa. Resguarde a sua saúde, resguarde o sistema de saúde e resguarde especialmente as pessoas próximas de vocês que podem ter uma saúde vulnerável e ser infectados mais facilmente pelo vírus. Valeu, grande abraço.